Por que os turistas contratam um ensaio durante a viagem? Você sabe por quê? Eu me chamo Brenda Sena, sou fotógrafa de turistas na cidade de Gramado e toda segunda-feira a gente tem um encontro aqui no Instagram e no YouTube, no Tudo com Foto, onde eu trago vários assuntos relacionados à fotografia de modo geral, marketing. E hoje eu vim trazer sobre fotografia de turistas, né, que é o que a gente ama falar e eu sei que você adora ouvir também. Por que eu trouxe esse tema? Porque pode ser que você esteja aí pensando, Brenda, o turista, ele contrata mesmo ensaio fotográfico durante o passeio dele na cidade. Isso é verdade, isso não é um mito, isso não é uma lenda. E eu trouxe esse conteúdo para te dizer que sim, que eles contratam, tá? Eu vou explicar durante todo esse conteúdo. E eu quero te dizer que eu vivo disso. Então, se eu tô vivendo de fotografia de turistas, é porque sim, gente, os turistas, eles vêm pra cidade e contratam um ensaio fotográfico por vários motivos eu vou estar destrinchando durante aqui a viagem. Eu quero te dizer que a minha agenda é lotada, tá? A minha agenda é lotada de turistas querendo fazer foto comigo. Pra vocês terem ideia, no meu início, eu fazia 15, 18 ensaios por mês. Foi melhorando, foi mudando. Já cheguei a fazer 52 ensaios em um único mês durante a temporada de novembro em Gramado. E aí eu comecei a botar a minha média de ensaios de 30 ensaios por mês. Então eu fazia, né, até dezembro do ano passado, eu fazia um ensaio por dia, ou então eu botava 2 em um dia, 3 em um dia e ia mesclando com a minha agenda, tá? Ou com as minhas folgas. Até o momento que a minha agenda começou a lotar tanto que eu tive que fazer a minha equipe, montar a minha equipe de fotógrafos que trabalham comigo para atender mais turistas, para você terem ideia do quanto eles contratam um ensaio. Então, não é mito, não é lenda, tá? Eles realmente contratam. Agora, depois de um tempo, que esse ano eu resolvi diminuir mais a quantidade dos meus ensaios para poder focar nesse projeto, né? Que é ensinar fotógrafos sobre fotografia de turistas. Então, não é mito, tá, gente? Os turistas, eles realmente contratam. Outra coisa é que o turista, ele vai preparado para gastar. Pensa só comigo. Vamos supor que você esteja viajando, você quer viajar. O que você faz? Você se planeja, né? Você vai guardando dinheiro, você vai comprando os passeios antecipados, você vai vendo os restaurantes que você quer frequentar. Então, o turista ele vai para a cidade que ele tanto almejou preparado para gastar. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, com a minha irmã e meu cunhado, meu esposo, em Balneário Camboriú. A gente foi, olha que a gente sempre vai, todo ano a gente vai. Desculpa. Todo ano a gente vai pra Balneário, né? A gente que gosta muito de lá na praia, comida, camarão, que aqui não tem Gramado. E a gente teve uma vez, acho que foi ano passado, que a gente foi pra turistar mesmo, né? A gente foi mesmo pra gastar e foi. Pra vocês terem ideia, eu gastei R$ 250. Tem um passeio lá chamado Passeio de Barco. A gente gastou R$ 250 pra fazer foto em um cenário dos piratas. Só isso. A gente fez foto lá de R$ 250. Eu acho que foi 5 fotos, se não me engano, pra cada. E aí depois, pra completar, a gente entrou nesse barco. O que lá tinha? Um pirata. E acredite, a gente fez foto com o pirata e pagou mais de R$ 250. Então me diz aí se o turista não vai pra gastar. É claro que ele vai pra gastar. Tiro isso também porque os meus clientes falam isso pra mim. Quando a gente tá durante o ensaio conversando, eles falam que eles gastam muito mais do que eles planejam na viagem. Então o turista, ele tá preparado para gastar. Então por que ele não iria gastar com um ensaio fotográfico? Só se você não souber vender para ele, né? Mas esse é assunto para outro vídeo. Então vamos lá. Existem dois tipos de fotógrafo, não, de turista, tá? O primeiro turista é aquele que economiza e o segundo turista é aquele que só vive. Então o que economiza, gente, é aquele que é mais regrado, né? Que ele vai para a cidade, que ele já pesquisou tudo, que ele já antecipou tudo que ele poderia pagar. Então ele vai mesmo para economizar. Já o turista que vive, ele só vai e vive. Então ele não vê preço, ele não tá nem aí, ele quer mesmo usufruir de tudo que ele puder na cidade, vai nos melhores restaurantes, vai nos melhores passeios, dinheiro para ele não é problema. Então existem esses dois tipos de turistas. Mas, Brenda, o que eles têm em comum? Os dois tipos de turistas, ele pode ser o seu potencial cliente. Por que ele pode ser o seu potencial cliente? Porque são dois públicos que, se você souber vender e se posicionar, ele vai comprar.
Digo isso porque eu já vendi ensaio para público que queria economizar e hoje eu vendo ensaio para fotógrafo, pro turista que só vive, que só quer, né, ter o melhor da viagem. Então, existem abordagem e posicionamento seu, fotógrafo, para vender ensaios mais baratos para quem tá economizando. E é um povo que compra, tá? É um povo que economiza, entre aspas, em algumas coisas, mas é um povo que mais compra. É o público que mais compra ensaio turístico. É o público que quer economizar. O público que só vive, que tem dinheiro e tudo mais, eles querem ensaios diferenciados. Então, vender para esse público, mesmo que tu cobre um valor muito mais caro do que o público que quer economizar, é muito mais difícil você vender, mas você vende. Porque você, né, vai ter um posicionamento para isso, estratégico para isso. Então, o fotógrafo que vende um ensaio mais barato sai até mais rápido e mais fácil do que aquele que vende um ensaio mais caro. Então, o público que economiza, meu filho, é um público que paga, tá? Mesmo que tu venda um ensaio de R$150, R$200 para ele, ele vai pagar. Você só tem que ter estratégias para você vender para esse público. Então, esses dois tipos de turistas, eles são seu potencial, seus possíveis clientes, né? São potenciais clientes aí. Então, gente, imagina só quantos turistas vocês podem alcançar aí da maneira correta. Muitos turistas. Toda vez que eu vou pro ensaio fotográfico, eu olho os turistas nas ruas, eu falo pro meu esposo, meu Deus, quantas pessoas poderiam estar aqui fotografando? Porque a gente não atende nem metade. Agora, o que pode acontecer, né? O que acontece, pelo menos, em alguns lugares? Tem fotógrafos mais antigos que cobram mais caro que eles não gostam dos fotógrafos iniciantes que cobram mais barato. Por quê? Eles acham que eles estão prostituindo o mercado ou que estão roubando o cliente dele. Só que o fotógrafo mais antigo não entende que um dia ele também foi fotógrafo iniciante. Um dia, para ele iniciar no mercado, ele também cobrou barato. Então, se ele está hoje julgando, ele não está lembrando de que ele foi um fotógrafo iniciante um dia. E uma grande diferença, o público que compra ensaio de fotógrafo iniciante, que cobra mais barato, não é o mesmo público que paga um ensaio mais caro. Só que os fotógrafos mais antigos não têm essa percepção, não entendem qual o público que ele vende. Por isso, acontece de falar que está barateando o mercado. Mas eu te digo que todo mundo já iniciou um dia, todo mundo já cobrou barato. Eu, Brenda, já cobrei R$100 no ensaio fotográfico, porque eu não tinha uma câmera de entrada. Então, eu cobrava um valor muito barato. Então, eu já cobrei R$250 o ensaio fotográfico. E eu fiz R$15 mil. Acho que foi quando eu fiz 50 ensaios. Quase morri, né, de fazer ensaio. Mas eu fiz meus primeiros R$15 mil cobrando R$250. A grande diferença do fotógrafo que atende o público que quer economizar é que ele tem que ter uma rotatividade de ensaio maior. Então, ele tem que fazer mais ensaios, estar mais na rua, precisa fazer um processo de edição mais rápido e de entrega o mais rápido possível para não se argolar. Basicamente, essa é a diferença. E o público que vende para mais caro é um público que paga mais caro e ele não precisa estar fazendo tantos ensaios. Mas os dois vendem. Os dois tipos de turistas, você pode vender para os dois tipos de turistas. Vai depender aí se você é iniciante ou não, tá? Ó, até anotei aqui. Existe diferença, vamos lá, existe diferença entre tirar fotos de celular e tirar foto com câmera? Me diz você. Eu acho que não precisava nem responder essa pergunta, né? Me diz você. Existe? O seu turista, o seu futuro cliente, às vezes ele nem sabe que existe, mas nós como fotógrafos precisamos saber que existe sim. A foto do celular é totalmente diferente do resultado da câmera. E você anote isso, porque depois você pode criar conteúdo. Eu vou falar mais na frente sobre isso. Então, anote isso bem aí. Existe diferença entre ensaio, entre foto de celular e foto de câmera? Existe, principalmente a qualidade, tá, das fotos. E você tem que deixar claro isso pro seu cliente. A mesma coisa também existe entre fazer um ensaio fotográfico, tá, e tirar fotos. Qual é a diferença? A experiência, tá? A pessoa que tira a sua foto, ela te posiciona lá, nem te direciona e tira a foto naquele ponto. A pessoa que faz um ensaio fotográfico, ela faz o cliente ter uma experiência. Então, ela direciona, ela faz de tudo para o cliente ficar à vontade, ela faz de tudo para ter o melhor resultado.
Então, existe diferença gritante entre ensaio e tirar foto. A mesma coisa, tirar foto do celular e tirar foto da câmera. É quase a mesma coisa de você dizer que não existe diferença entre dirigir um Fusca e dirigir uma Ferrari. Gente, claro que os dois vão chegar no mesmo lugar. Só que dirigir uma Ferrari, a experiência é totalmente diferente, a velocidade é totalmente diferente do que, né, dirigir um Fusca. Então é importante você saber, dentro de você, a diferença que existe entre fotografar um ensaio com o celular e com a câmera e a diferença entre um ensaio e tirar fotos. Anota isso daí, porque você daqui a pouco vai entender por que eu pedi para você anotar. Brenda, eu posso iniciar na fotografia de turistas tirando foto com o celular? Pode. Só que se você quer se tornar um fotógrafo mesmo, profissional, com câmera, é fundamental você ter um prazo e comprar a sua câmera. Você pode, por exemplo, fazer um extra, né? Falar, vou tirar tantas fotos com o celular, conseguir esse dinheiro aqui e comprar o meu equipamento, tá? Ou se você quiser se especializar somente com o celular, você também pode. Só que é diferente a captação, é diferente a forma de você vender, o valor também é mais diferente. Mas existem fotógrafos que fazem fotos com celular, tá? E são fotógrafos maravilhosos. Vamos lá. Por que o turista investe dinheiro em um ensaio fotográfico em vez de um passeio? Por que ele faria isso? Na verdade, ele não vai ver dessa forma de fazer ou passeio ou ensaio. Ele vai ver o ensaio fotográfico como um investimento, como se fosse um passeio também. Então, ele vai colocar aquele valor que ele ia gastar num passeio em um ensaio fotográfico. Então, ele não vai falar assim, é melhor fazer um passeio do que um ensaio fotográfico. Ele vai colocar um ensaio fotográfico no roteiro dele como se fosse mais um passeio, mais uma coisa que ele vai estar fazendo na cidade. E se você souber vender isso para ele, eu tenho certeza que ele vai querer fechar um ensaio fotográfico. E eu vou te dizer alguns dos motivos do porquê, né? E, Brenda, quais seriam as vantagens de contratar um ensaio fotográfico, né? Pro turista, no caso, contratar um ensaio fotográfico. Anote aí. Primeira coisa, qualidade de fotos, né? Durante a viagem. Isso é uma das vantagens pro turista contratar um ensaio fotográfico. E se você souber isso na sua mente, você vai conseguir quebrar várias objeções que podem surgir dele não querer contratar um ensaio com você. Então, uma vantagem para ele é ter fotos boas da viagem, ter fotos de qualidade, ter fotos diferentes. Porque o turista, gente, quando ele vai para uma cidade, ele vai se encantar com a cidade, ele sabe que tudo é muito lindo, ele gastou dinheiro para ir para aquela cidade. Não tem nada mais frustrante para o turista, principalmente para a mulher, do que ter fotos ruins. O que acontece é que os turistas, às vezes, vão em família, vão em casal, e geralmente é o marido que vai fazer as fotos da mulher, né, com o próprio celular, e as fotos não ficam boas. Ou então, se você tá em lua de mel, né, você só vai tirar selfie, o cliente só vai tirar selfie, só vai ter foto de selfie. Ou só foto do celular, não vai ter poses diferentes, porque eles não são fotógrafos, eles não sabem direcionar. Até falei mais coisas, né? Mas uma vantagem enorme para ele é ter esse momento registrado de forma profissional, eternizado de forma profissional. E a fotografia durante as viagens tem crescido muito. Muitas pessoas têm feito foto durante a viagem, toda viagem que faz. Eu, quando faço foto dos meus clientes, eu sempre falo assim, gente, toda viagem que vocês forem fazer, contratem um ensaio. Procurem um fotógrafo, vai valer a pena. Tem até um caso de uma cliente minha que fez ensaio comigo em Gramado a primeira vez. E eu falei pra ela, Márcia, tu que gosta de viajar pra fora, pra tudo quanto é lugar, faz foto, faz durante as tuas viagens, é importante. Aí depois de um tempo ela me mandou uma mensagem, Brenda, eu tô no Chile, eu contratei uma fotógrafa de lá só porque você falou, porque a experiência foi boa. Então, entende a transformação de do que uma boa foto pra ele vai ser importante? Você precisa entender isso para depois você saber passar para o seu futuro cliente. Então, a primeira vantagem dele contratar é ter essas fotos boas durante a viagem. Fora que pro marido, mais uma vantagem a mais que você pode colocar é que o marido vai ficar feliz de não ser fotógrafo durante toda a viagem e nem vai se estressar com a mulher falando que ele tirou 10 fotos e nenhuma prestou. Coitado do marido. Gente, os maridos, eles sofrem. Os turistas, eles sofrem, coitados. Sofrem muito porque, geralmente, as mulheres adoram fazer foto e eles não gostam muito de fazer foto, né? E além deles não gostarem de fazer foto, a mulher ainda tem que ouvir da mulher
que as fotos ficaram horríveis, aí o marido fica injuriado, aí não quer fazer mais nada. Então, é vantajoso até pro marido, tá? Contratar um ensaio aí durante a viagem. Segunda coisa, não perder tempo tirando 1000 fotos para uma prestar. Isso é uma vantagem enorme que você precisa explorar quando você for abordar aí para os seus futuros clientes. O cliente, o marido, né? Ele tira 1000 fotos para uma prestar. Quando ele contrata um fotógrafo especializado na área, o que acontece? O fotógrafo, ele estudou para isso. Então, ele sabe todos os pontos para fazer foto. Ele sabe qual é o ângulo que vai valorizar mais aquele ponto turístico. Ele sabe qual é o melhor horário para não pegar pessoas nas fotos. Então, ela vai economizar, né? Ela vai economizar essa questão de tirar muitas fotos para uma prestar, entendeu? Vai economizar tempo. Ou coisa boa para o turista economizar tempo. Porque ele poderia, enquanto ele tá lá tirando 1000 fotos, né? Ele poderia contratar um ensaio fotográfico, fazer um ensaio em 1 hora, ter fotos lindíssimas, depois ele ir passear. Então, é uma vantagem enorme. Outra vantagem para o turista, tá? Contratar um ensaio fotográfico é registrar datas importantes. O que acontece? Quando o turista ele tá viajando, ou ele tá indo para uma viagem em família, ou ele tá indo para uma viagem em casal, ou ele tá comemorando data de aniversário, comemorando bodas de casamento, lua de mel, sempre é uma data comemorativa. Então, me diz o que tem de mais especial para ele levar de lembrança da viagem do que fotos, né? Fotos profissionais. Não tem, tá eternizando. Aqui em Gramado, gente, é um polo, né? Que vem muito casal em lua de mel. Então, vem muitos casais aí viver a lua de mel. E tem muita gente também que vem querer casar aqui em Gramado, que vem querer fazer pré-wed, comemorando datas especiais. E aí eles contratam fotógrafos especialistas para poder registrar esses momentos. Então, na sua cidade turística não é diferente. A família está indo comemorar alguma coisa, ou está indo descansar em família. Sempre tem uma data especial durante as viagens que é algo vantajoso para ele, né? Fotografar. Então, anote essas dicas aí, porque depois você vai usar essas dicas que eu tô falando aqui. Essas vantagens aí, você vai mostrar essas vantagens para os seus turistas. Vamos lá. Quando o turista se depara com eu posso fazer um ensaio sozinho, já tenho um celular, vou perder tempo. O que acontece? Quando o turista ele começa a ver, né? Eu tô falando aqui do que ele começa a ver. Ele começa a ver que ele pode fazer ensaio durante a viagem. Mas ele pode começar a pensar: eu já tenho um celular, pra que eu vou fazer foto? Eu vou perder tempo da minha viagem. Eu vou estar perdendo de fazer um passeio para fazer foto, gastando dinheiro a mais. O que você precisa fazer? Você precisa mostrar para ele as vantagens de se fazer um ensaio fotográfico. Você vai quebrar, tá, essas objeções que ele tem, de que ele não precisa, de que ele vai gastar dinheiro, e mostrar as vantagens, aquelas que eu acabei de falar para você. Então, de vez você focar nas desvantagens, você vai sempre falar as vantagens. Mas, Brenda, como que eu vou fazer isso? Você vai já entender. Existe um jeito certo e um jeito errado de mostrar o porquê é vantajoso ele fazer um ensaio fotográfico durante a viagem dele, tá? O jeito errado de fazer isso é você só querer vender. Você só quer vender. Não tá nem se importando pro cliente, não tá se importando com a experiência dele, não tá se importando com nada. Você só quer vender. Isso é um jeito errado. Sabe aquele vendedor, quando você vai numa loja querer comprar uma roupa? Aquele vendedor fica atrás de você o tempo todo, só querendo vender. Qual é a tua primeira reação? O que você faz logo de imediato? Eu, Brenda, na mesma hora, quero sair da loja. Não quero ficar na loja, não. Porque é um saco eu querer experimentar, eu querer ver uma roupa, querer ver uma coisa e a pessoa tá atrás de mim me seguindo. Gente, não tem coisa que mais espanta o cliente do que você querer vender para ele. Agora sim, você mostrar da maneira correta, ficar mais distante dele, o vendedor, né? Ficar mais distante do cliente, tá lá só porque ele precisar, o cliente fica mais à vontade, ele vai querer comprar, vai querer experimentar. Então, o jeito errado é você só querer vender. Quando você só quer vender, o turista, ele percebe e ele foge
disso. É um jeito errado você só querer vender. Se você não quer ser extorquido, né, que fala, você não gosta da sensação, ninguém gosta da sensação de querer só ver a pessoa querendo só vender alguma coisa pra ela, sem dar nada. Tem que ser vantajoso pro turista. Então, você pode estar querendo vender, você está espantando. Entendeu? Então, não corra, não queira só vender pro turista, não queira só enfiar o ensaio de goela abaixo, porque ele não vai querer fechar o ensaio com você. Então, qual é o jeito certo? Agora vai entrar a parte que você vai fazer do jeito certo. Você vai criar conteúdo de qualidade. Não tem aquelas vantagens que eu falei para vocês anotarem? Todas essas vantagens você vai criar conteúdo de qualidade. Criar conteúdo de qualidade que eu falo é no Instagram, no Facebook, é nas redes que vocês querem abordar para você encontrar os seus turistas. Quando você cria conteúdo de qualidade, ele vai começar a se conscientizar de que ele precisa de um ensaio fotográfico. Se o turista está falando que é perca de tempo fazer um ensaio fotográfico, você vai estar lá falando, não é perca de tempo, é uma solução. Se o turista está falando que é melhor fazer um passeio, você vai estar explicando para ele por que é melhor fazer um ensaio fotográfico do que ele fazer um passeio. Se ele está falando que é melhor fazer foto com o celular dele, você vai criar conteúdo explicando o porquê fazer um ensaio com um fotógrafo é mais vantajoso. Você vai quebrar essas coisas, esses pensamentos que o turista tem. Essa é a maneira mais certa de você mostrar para ele que ele precisa de um ensaio fotográfico. Então, anote aí. O que você tem que fazer? Crie temas e faça um roteiro agora. Então, desses que eu já falei para vocês, essas vantagens, já cria conteúdo dessas vantagens. E aí você vai usar a sua imaginação. Faça um roteiro. Você não cometa um grande erro de quem cria conteúdo. É só colocar a câmera e gravar. Tirar coisas da cabeça. Não funciona, gente. Se você tem um tema, 10 vantagens de você fazer um ensaio fotográfico na sua viagem, né, para tal lugar. Você elige. Vantagem 1, vantagem 2, vantagem 3. E aí você vai criar conteúdo falando sobre isso. Eu indico criar conteúdo, tá? Mais gravado, mas você pode fazer banner, que já entra o ponto 2, né? Criação de conteúdo aqui. Depois que você cria esses temas, né? Lista todos os temas, você vai criar esse conteúdo. E aí você pode gravar em vários formatos. Você pode fazer reels. Você pode fazer banner. Você pode fazer tantas coisas para poder atrair esse futuro cliente, que dá só uma live só disso, todo esse conteúdo. Então, depois que você criar esses temas, você vai gravar. Então, eu vou dar aqui por alto. Fora esses temas que eu já falei pra vocês, eu coloquei até aqui, ó. O que investir em um ensaio fotográfico turístico? Vamos supor que você esteja no Ceará. O que investir em um ensaio fotográfico no Ceará? Onde eu posso fazer os meus ensaios fotográficos? Quais são os pontos turísticos que você pode estar fazendo ensaio? E se chover? O que eu posso fazer se chover na hora do meu ensaio fotográfico? O meu marido não gosta de foto. O que eu faço para ele querer fazer um ensaio? Gente, é poderosíssimo o poder de conscientização que o seu futuro cliente vai ter se você fizer isso. Então, não perca tempo. Faça a criação de conteúdo para logo. E terceira coisa, utilize as redes sociais ao seu favor. Então, vamos lá. Você criou os temas. Você roteirizou tudo. Você começou a gravar ou começou a fazer os banners. Você vai utilizar isso nas suas redes sociais. Olha só. Fotógrafo para vender, muitas pessoas pensam assim, eu só vou colocar as minhas fotos lá no Instagram e vai vender. Não é assim, gente. As coisas mudaram muito. Então, à medida que tudo vai mudando, você, fotógrafo, precisa como é que fala? Você precisa evoluir junto. É isso, você precisa evoluir junto com o mercado. Então, se antigamente postar só umas fotos no feed já ia trazer cliente, hoje em dia não mais. Então, hoje em dia, as pessoas elas são atraídas por N fatores. Por conteúdo de qualidade, por quem você é, por conexão com você.
tem N fatores, então você não pode ficar paralisado, né? À mercê aí do que você acha. Marketing de conteúdo. Você precisa estudar marketing de conteúdo para atrair seus clientes. Brenda, eu vou virar blogueiro agora para poder vender meus ensaios fotográficos. Eu vou ter que ser blogueiro da cidade. Não, você não precisa ser blogueiro. Mas você precisa criar conteúdo que vai ajudar as pessoas. Responde para você mesmo. O que faz você seguir uma página hoje no Instagram, por exemplo? Ou o que faz você seguir um YouTube de alguém? Por que você está seguindo tal pessoa hoje em dia? Fora os parentes de vocês, né? Falando pessoas que vocês não conhecem, né? Por que você segue eles? Ah, Brenda, não sei te dizer. Mas eu sei te dizer. Porque ele tá te dando alguma coisa. Ele tá servindo de alguma forma, ele tá servindo pra você. Por exemplo, eu sigo nutricionista. Por que eu sigo nutricionista? Porque ele tá dando dicas ali de como emagrecer, de como perder a vontade de comer doce. Tá sendo com coisas benéficas pra mim. A gente, querendo ou não, de forma inconsciente, a gente é meio... não sei dizer interesseiro, mas a gente quer aprender, a gente quer tirar a vantagem de alguma coisa, a gente segue uma pessoa para poder aprender com ela. Então, se você tá seguindo algum perfil, porque ela tá te ensinando alguma coisa. Por que seria diferente com um fotógrafo, gente? Se uma pessoa tá te seguindo, por quê? Porque ela gostou das tuas fotos. Achou tuas fotos bonitas, gostou de você. Futuramente ela quer fazer um ensaio com você. Você tá falando coisas legais que ela gosta de ouvir. Alguma coisa aconteceu para ela te seguir. Então, para você atrair novas pessoas, pensa só, a tua loja, né, as tuas redes sociais é como se fosse uma loja. Todo dia ela tem que estar aberta para atrair pessoas novas, clientes novos. É como se fosse um ponto. Mesma coisa nas redes sociais. Todo dia você tem que estar com seu Instagram aberto, seus stories funcionando, seu feed funcionando. Porque tu nunca vai saber a hora que um cliente vai passar no teu Instagram para querer te contratar. Sempre tem gente passando pelo teu Instagram para olhar o que você tá fazendo. Então, quando ele entra no teu Instagram, ele vê ali aquele monte de conteúdo de qualidade, que tá falando coisas legais para ele, que tá falando coisas da cidade que ele vai conhecer, tá dando dica para ele do que ele fazer. Tudo isso vai agregar valor para ele. A consequência disso é agregar valor para os seus ensaios também. Então, ele nem queria fazer um ensaio fotográfico, mas você foi tão legal com ele, mostrou tanta coisa boa pra ele, tanta oportunidade dele fazer coisas na cidade, que ele se sente na obrigação de querer fazer um ensaio com ele. Com você, no caso. Então, a criação de conteúdo é poderosíssima. Eu falei pra vocês aqui as vantagens pro turista contratar um ensaio. Isso você pode pegar esse conteúdo e falar no seu Instagram, mostrar pra ele. Gente, o turista, às vezes, ele não... Como é uma área nova, né? São poucas pessoas no mercado. O turista, às vezes, não sabe o porquê que ele precisa de um ensaio fotográfico. Aí, ele só sabe que ele quer fotos. Porque lá durante o passeio, quando tem uma pessoa abordando ele pra fazer uma foto por R$5, R$60, uma foto, sem edição, sem direção, sem nada, ele compra. Porque ele quer uma foto bonita. Então, inconscientemente, ele compra. E ele nem sabe porque ele precisa daquela foto. E aí, quando você, fotógrafo, especialista no turismo, aparece para ele, mostra a oportunidade, fala os benefícios, é difícil ele não comprar. São técnicas, estratégias, tá? Então, como que eu posso falar? Não deixe passar essa oportunidade de você... dar para as pessoas. Gente, é melhor dar do que receber. Você já ouviu falar desse ditado? É melhor dar do que receber? Quando você dá, você também recebe. Então, eu espero que não seja um peso para você. Não quero que seja um peso para você criação de conteúdo, mas tem que ser prazeroso. Somente você vai fazer a sua fotografia dar certo. Não sou eu. Eu posso falar N coisas para você, para te motivar, para te deixar para cima. Mas se você não acreditar no teu potencial, não dar o pontapé inicial para começar, eu sinto de dizer que você não vai para lugar nenhum. É difícil você ir para algum lugar se você mesmo não se conscientizar disso. Então, você, fotógrafo, que quer entrar nessa área de turista, né? Precisa dar o pontapé, precisa fazer acontecer. Eu acredito em você. Se você está precisando ganhar dinheiro, essa é a área, esse é o momento
para você ganhar dinheiro. E eu falo isso porque eu vivo disso, já ensinei pessoas a viverem disso e dá certo, funciona. Você pode ser o número 1 da sua cidade aí, tá bom? E aí, o conteúdo serviu pra você? Falou com você? Se sim, se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário aqui pra eu saber, porque aí me incentiva a criar mais conteúdo como esse. Me diz qual foi o insight que você teve. Fala, meu Deus, Brenda, esse insight aqui pra mim foi perfeito, que eu vou gostar de saber, tá bom? Então é isso, essas são as vantagens do turista contratar um ensaio fotográfico durante a viagem. Espero que tenha ajudado você e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo. Até mais!